Boa noite, seu Giba. Posso trazer a Adriana? Pode, por favor. Então, anuncia a Adriana, por favor. Boa noite, vitrineiros e vitrinautas ligados aqui no Papo em Alta comigo, Madalena Carvalho. E hoje esse papo está extraordinário. Estou recebendo aqui de cara a Adriana Guiar, que vai falar, né? Ela está fazendo a tradução em livros, mas ela vai falar aqui 10 segundinhos, ela vai se apresentar para todos nós. Pode falar, Adriana, muito prazer te receber aqui, estou muito feliz, viu? Boa noite, eu sou a Adriana Aguiar e esse é o meu sinal em Libras, Adriana Aguiar. Cada pessoa, né, na comunidade surda, ela recebe, né, um sinal para o seu nome. Eu sou aqui de Belo Horizonte, sou casada, tenho 2 filhas, sou intérprete de Libras e também locutora de audiobooks. Muito bom. Seja muito bem-vinda, mais uma vez, muitíssimo obrigada por ter aceito o nosso convite. E hoje nós vamos receber aqui uma galera fantástica, porque nós vamos falar de diversidade e inclusão. Algumas pessoas conheci agora, outras já conhecia. E olha, é papo da mais alta qualidade. Então eu te peço, você que está ligado agora no Papo em Alta, pega esse link, por favor, e distribui aí para os seus amigos, para eles virem para cá ou participar do nosso bate-papo. Mas antes de chamá-los, deixa eu fazer aqui uns 2 recadinhos aqui. Quero mandar um beijo para a Heloísa Reis. A Heloísa Reis é que me conectou com um dos nossos participantes aqui, com o Caio. Olha, a Heloísa tem contribuído demais com o Papo em Alta. Um beijo grandão, acredito até que ela já esteja aqui na sala. E um beijo, claro, para todas as conexões dos parceiros que estão aqui, né? As conexões do Caio, as conexões da Raquel, da Suzana e da Camila. Para todos vocês que vieram através dos nossos amigos, sejam todos muito bem-vindos. Então, Giba, traz para a sala o Caio Ota, a Raquel Moreno, a Suzana e a Camila Florencio. Por favor. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite. Um prazer muito grande recebê-los aqui no Papo em Alta, e olha, estou muito feliz por vocês terem aceito o convite. Eu vou dar 10 segundinhos para cada um fazer a sua apresentação, e eu queria começar pelo Caio. O Caio foi apresentado, né, fez a conexão, a Heloísa nos conectou, e aí eu falei assim, Caio, o que nós podemos falar? Aí ele começou a falar de rota feminina, de caminhoneiros surdos do Brasil. Aí eu falei, opa, então vamos falar disso, vamos falar de diversidade e inclusão, mas espera um pouquinho, eu tenho um pessoal que eu sou parceiro também, que é lá do CETCESP. Então, deixa que eu vou conversar com eles. Então, eu quero começar com o Caio, fazendo a sua apresentação. Caio, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Madá, pela oportunidade. E olha como as coisas são, né? Eu conheci a Camila por outro caminho, numa visita no CETCESP, para conhecer o programa da Vez e Voz, e, enfim, acabamos se encontrando, né? Bom, meu nome é Caio, sou casado, tenho uma filha, trabalho, não vou entregar muito a idade, mas há perto de 30 anos, um pouquinho mais, numa grande montadora de caminhões, e eu tive a oportunidade de incubar uma startup para formar motoristas, né? E aí eu descobri esse mundo, né? E isso me colocou perto da Raquel, por acaso, da Suzana, que eu já conhecia, mas não conhecia a rota feminina que ela trabalha, e aí a gente viu que tinha muita gente se movimentando a favor aí da diversidade e inclusão no transporte, e aí nesse bate-papo a gente vai ver que diversidade e inclusão é muito mais do que uma bandeira. Mas muito obrigado pelo convite, pela oportunidade, e feliz de estar com tanta gente boa aqui. Obrigado, Madá. Obrigado, Elo, também, que me conectou com você. Legal. Nós é que agradecemos. Agora eu queria ouvir um pouquinho da Raquel. Hoje à tarde eu estava vendo um vídeo fantástico, conheci um pouquinho da história dela. Olha, que coisa linda, né?
onde muitas vezes a gente não deixa que as adversidades da vida nos crie barreiras, né, Raquel? Então, está com você a palavra. Boa noite a todos. É muito gratificante estar aqui. Estou muito feliz de estar com vocês. E meu nome é Raquel Moreno, sou surda, sou implantada e sou oralizada. É assim que a gente se apresenta, né? Eu tenho uma síndrome chamada síndrome de Usher, e foi um motivo que eu perdi toda a audição, e eu falo tão bem assim porque eu perdi a audição aos 17 anos. Mas eu só agradeço por tudo, principalmente ao Caio, que o Caio, eu disse que o Caio parece que é um anjo, assim, que apareceu, e é um presente de Deus, porque o Caio, onde o Caio está, ele sempre lembra dos caminhoneiros surdos do Brasil, e eu sou muito feliz por isso. Muito bom. Seja muito bem-vinda, então. E agora eu queria ouvir a Suzana, da Rota Feminina. Como é que é essa rota aí, Suzana? Conta para nós. Olha só, primeiro quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui, né? Eu adoro estar com o Caio, com a Raquel, com a Camila, a gente está sempre junto aí nessas estradas, né? Então a gente sempre se encontra e está sempre nessa onda deliciosa de um ajudando o outro, um apoiando o outro, para a gente formar esse impacto aí no segmento de transporte e logística, né? Mas a minha história, Madá, ela vem muito da vivência, né? Então, eu também venho aí de uma grande montadora, 30 anos, aí eu já não tenho vergonha, porque eu já passei desses 30 anos, né? E aí a gente sentiu muito na pele, né? Toda essa questão da importância da diversidade, tanto dos desafios, né? Que eu comecei nessa empresa como estagiária, uma menina, né? E tive a oportunidade de chegar até um alto cargo de liderança, então eu vivi muitas situações até chegar a esse momento, né? Tanto do lado desafiador, que é quebrar realmente barreiras e paradigmas, né? Como do lado também de aprendizado, de colher o que a diversidade de ideias, de gênero, de pensamentos, de cultura, né? Traz para a gente evoluir como um todo, inclusive as questões profissionais, né? Então, o Rota Feminina, ele nasce desse desejo de impactar mais pessoas, né? Eu sou cofundadora em conjunto com a Fernanda Sarreta, e depois eu vou contar um pouquinho mais do que a gente faz, mas é um pouco assim de ação na prática, de abrir mesmo as portas para quem tá vindo aí nessa jornada, né? Mas é isso, mais uma vez agradeço muito aí a oportunidade. Muito bom. E parece que essa questão de montadora está no nosso sangue, né? Mas como todo mundo sabe, eu trabalhei na Ford, né? Até ia falar para o Giba, né? Você colocou essa propaganda do Ford Cargo aí por causa da Madá, né? Então, acho que essa questão de montadora e essa o questão diesel na veia, né, Madá? A gente diesel entra na nossa veia, é difícil de tirar, né? E é uma grande escola, né, Suzana? Porque eu, pelo menos, acredito, né? Eu tenho 26 anos que eu saí da Ford, trabalhei lá 10, né? E aí vocês ficam pensando assim, com essa carinha jovem, mas é isso mesmo. Não faz conta não faz conta não. Mas parece que entra na veia mesmo, é uma coisa impressionante. E agora eu queria falar com a Camila. Olha, a Camila, ontem era o inverso, né? Ontem eu estava lá fazendo um bate-papo com o pessoal lá do CETESP Online, e o CETESP é um sindicato que eu tenho um carinho enorme, porque há mais de 20 anos eu dou treinamento no CETESP. Brincadeira, né? Então, o tempo que Camila nem tinha nascido ainda. Mas hoje ela está aqui para bater um papo. Camila, seja muito bem-vinda. Fala um pouquinho do que você faz, por favor. Obrigada, Madá. É um prazer estar aqui, né, com essas pessoas que a gente vai, como a Suzana disse, a gente vai se encontrando e se conectando, e é muito bom ver que a gente está sempre dentro do mesmo propósito, né? Então, eu sou a Camila, gestora de comunicação do CETESP, que é o sindicato que representa as transportadoras aqui em São Paulo.
e sou coordenadora do Movimento Vez e Voz. O Movimento Vez e Voz, Mulheres no Transporte Rodoviário de Cargas, é uma iniciativa que nasceu dentro do CETCESP, a gente vai completar 3 anos agora, por uma experiência pessoal da Ana Jarruge, que hoje é a nossa presidente executiva, de também ser, muitas vezes, a única mulher em muitas salas de reuniões e muitas ocasiões por aí. Quem nunca, né? Apesar de você ter, do seu comentário, eu já estou um pouquinho mais de 20 anos no setor de transporte. A primeira vez que eu entrei numa transportadora, eu falei, o que eu vou fazer lá, né? Era uma jovem. E aí me apaixonei pelo setor e cresci muito, tive muitas experiências. Então, hoje o Vez e Voz está em todo o país, a gente está aí com quase 80 signatários, e nessa jornada realmente de equidade de gênero, como você falou, o setor, a gente sabe que ainda tem muito o que fazer em relação a esse assunto, mas a gente se orgulha de já ter feito muita coisa nesses 3 anos, né? E ver quantas pessoas a gente vai se conectando e agregando nessa jornada. Então, é um prazer estar aqui hoje, como sua convidada, né? Como você falou, e para a gente bater esse papo. Muito bom. Eu queria começar fazendo uma reflexão aqui, uma pergunta, e aí fica à vontade para quem quiser começar respondendo. A gente sabe que nós, mulheres, temos que enfrentar muitos desafios, não é? Esses dias mesmo, eu vi um vídeo onde o rapaz pedia um carro de aplicativo. Quando ele entrou no carro, que era uma mulher, ele falou assim, não quero ir. Ela falou, mas por quê? Você não pediu? Acabou de pedir? Não, mas a mulher não dirige bem, mulher não sei. E criou uma confusão lá, quando ele se deparou com uma mulher. Então, parece que todas as vezes nós precisamos ficar, né, lutando muito, embora todo mundo faça, existe aquela frase comum de falar assim, a mulher pode estar onde ela quiser, mas a gente sabe que ainda não é bem assim, porque a gente ainda, tanto que o número de motoristas mulheres em caminhões, né, no transporte, é muito pequeno, parece que só 0,5%. Na opinião de vocês, o que nós precisamos fazer para romper essas barreiras ainda tão difíceis que nós encontramos no nosso dia a dia? Aberto, pode falar quem quiser começar. Suzana, da Rota Feminina? Eu vou começar aqui só para a gente se destravando aqui. Posso dar um exemplo aqui, né? Perdão. Claro. Vai lá, Caio, pode dar um exemplo. Agora para o ímpar, quem começa? Tanto faz. Vamos lá, Caio. Minha internet está oscilando, às vezes eu estou perdendo aqui. Mas eu conheci algumas empresas, Madá, que focaram bastante em mulher, no desenvolvimento da mulher, e aí que eu percebi assim, quando não pensam só na formação, mas pensam em todo o ecossistema, onde ela vai carregar, descarregar, trabalhar, etc., eles começam a ver que o desempenho da mulher é muito mais efetivo, muito mais eficiente, né? Cumpre melhor as regras, conhece melhor o que tem que ser feito, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, e acabaram vendo que estavam tendo resultados melhores, né? Então, acho que a gente tem que pensar não só vou formar e colocar ela no caminhão, mas também em qual tipo de transporte, como vai trabalhar, como vai lidar, né? Pensar em todo esse ecossistema, né? E começar a pontuar essas vantagens que tem, né? E eu acho que isso serve não só para a mulher, né? Mas a gente está aqui com a Raquel dos caminhoneiros surdos, o mesmo serve para o surdo, o mesmo serve para qualquer outra característica que diferencia aí do que a gente tem aí como imagem do caminhoneiro, né? Eu acho que se eu puder complementar, eu acho que da gente trazer isso para a nossa consciência, essa oportunidade, né, de aproveitar o que cada um tem de melhor, independente, a gente, claro, foca muito no gênero, né, porque é um pouco da nossa vivência, da nossa história, né, mas à medida que a gente consegue, até através das novas gerações, até nos nossos filhos, né, eu acho que é um papel
é uma cadência cultural que a gente tem que ir gerando, né? Porque muitas vezes, inconscientemente, a gente tem os nossos preconceitos, os nossos, né, pré-julgamentos, né? E às vezes, à medida que a gente vai trazendo isso para a nossa consciência, olha, independente se for mulher ou não, né? Talvez lá atrás, quando eu não tinha essa consciência, né, da importância, talvez eu olhasse para uma motorista e também tivesse essa mesma reação, né? Ah, uma mulher, né? Talvez meu pai dirige melhor, alguma coisa nesse sentido, né? Mas hoje, com essa conscientização, com esses trabalhos que a gente faz, hoje eu vejo uma mulher, nossa, me dá uma alegria tão grande, assim, eu quero tirar foto, ou ela dirigindo um caminhão pequeno, ou ela dirigindo uma van, ou até mesmo um automóvel de aplicativo, eu falo, nossa, mais uma que conquistou o seu espaço, que está buscando o seu espaço, né? Então, eu acho que essa onda que a gente gera, né? Essa corrente, ela vem aumentando, mas a gente também tem que ser bem pé no chão de que realmente não é fácil. A gente faz um trabalho lá no Rota Feminina que é apoiar as caminhoneiras, porque também vai virando uma coisa meio moda, né? Então, todo mundo quer dizer que tem uma motorista mulher e tal, e aí no fim do dia as empresas não estão preparadas para receber essas mulheres, né? Elas não acolhem, elas não fazem parte daquele ambiente, né? Então a gente tem visto assim muitas que começaram e desistiram. Então a gente tem algumas rodas de conversa para ajudar, para apoiar essas mulheres, né? Que tinham um sonho a ser realizado, conseguiram, né? Uma série de coisas, tem o valor da carta de motorista, tem várias coisas aí para ser vencida. Quando elas chegaram lá, elas acabaram desistindo porque elas não foram acolhidas ou não tinha uma boa estrutura, uma série de coisas, né? Então, no Rota, a gente atua com as mulheres nesse sentido, a gente brinca, né, com a questão mais dos soft skills, né, de apoiar realmente, ter conversas nesse sentido. Mas eu acho que é uma evolução, devagarzinho a gente vai indo, né? Você toca num ponto muito importante, Suzana, que por isso que eu fiz a pergunta, é uma pergunta mesmo que provocativa, na questão da conscientização. O que eu vejo que ainda, e esse ponto que você tocou, é que falta um pouco ainda das empresas focarem de forma bastante eficaz na conscientização, no acolhimento dos demais que estão recebendo a diversidade, porque eu acredito que, assim como as mulheres, por exemplo, também, quando recebe um motorista surdo, ou até outras, né, dentro das minorias, porque quando a gente fala de diversidade e inclusão, estamos falando das minorias de uma forma geral. Falta um pouco, na minha concepção, de conscientização, de acolhimento. Ontem, conversando com a Camila, ela estava falando sobre, pegando o nosso tema de hoje, né? O quanto uma mulher, por exemplo, motorista na estrada, às vezes tem dificuldade de encontrar um banheiro apropriado, né? Porque falta ainda, até de uma forma muito mais abrangente, acolhimento, conscientização. Vocês concordam? Com certeza, Madá. Essa questão da infraestrutura, ela vai até além da questão do gênero, porque hoje a gente tem uma infraestrutura deficitária até para os homens, né? Mas quando a gente pega esse nicho de mulheres, é claro que ela é muito maior. E aí eu vou além, né? A gente não está falando só da questão da infraestrutura da estrada, do banheiro, do dormitório, do chuveiro, do vestiário. Muitos recebedores de cargas privadas, né? Então, os grandes centros de distribuição, que são grandes recebedores, muitos deles não tinham ou não têm banheiro feminino. Porque culturalmente só homens entregavam carga lá, então eram só motoristas homens. Então, dentro do CETESP, a gente tem a gente faz esse levantamento, principalmente em grandes centros de distribuição, né? Shoppings, mercados, enfim, home centers. E a gente incluiu do ano passado para cá, para começar a entender se ele tem uma infraestrutura para mulher. E a maioria não tem. E aí, as transportadoras, a gente faz um trabalho enorme dentro do VZVoz para sensibilizar as transportadoras, no sentido, né, do que o Caio falou, dessa questão
da produtividade, do atendimento da mulher, da menor sinistralidade, do maior cuidado com a carga, com o veículo, ele vai lá e contrata uma mulher, e aí, ok, não vou mandar para uma rota longa, porque eu sei da deficiência na estrada, então eu vou mandar entregar ali no CD, só que no CD também não tem. Então, a gente tem feito esse trabalho dentro do SETCESP também, de acompanhamento com os CDs, né, que são privados, né, de providenciar também essa infraestrutura para receber essa mulher. Então, é importante a gente pensar não só nesse acolhimento que a Suzana comentou internamente dentro da empresa, porque precisa, sim, preparar a equipe para receber essa mulher, né, para tirar ou a competição, ou qualquer tipo de viés de assédio também, isso é uma grande preocupação dentro das empresas, mas também de abrir essa conversa, porque a gente precisa envolver todo mundo, né, nessa cadeia logística, que está, de certa forma, ligada ao transporte e à logística, para que a gente receba mais mulheres como motoristas. Para vocês terem ideia, no Brasil, em janeiro desse ano, a gente tinha só menos de 7 mil mulheres habilitadas na categoria E. É muito pouco, né? Então, num cenário onde a gente tem muitas oportunidades para motorista, onde as empresas muitas vezes têm caminhão parado porque não encontram motorista, a gente precisa abrir esse olhar para contratação, capacitação, sensibilização da equipe, mas também para essa infraestrutura interna dentro das empresas, dentro dos clientes das empresas, e é claro que também nas estradas, né? Então, a gente fala aí dos pontos de paradas homologados, existe uma infraestrutura mínima, os órgãos reguladores têm feito esse trabalho, e que o bom que eles estão também engajados nessa causa, né? Que é a questão realmente dessa melhoria da infraestrutura geral. Pegando até um gancho que você falou de CNH, que também é um dos desafios dos caminhoneiros surdos do Brasil que lutaram ou lutam ainda, não sei, a Raquel vai explicar, da questão da CNH, né? Da carteira de habilitação, não é isso, Raquel? É isso, sim. Eu tô ouvindo vocês falarem assim, há 3 anos, tanto trabalho feito, né? Vocês imaginam como isso é para surdos, né? E aí, quando a gente fala dos surdos, nós estamos falando, pontuando a comunicação. Então, ninguém que recebe carga sabe Libras, ninguém que recebe carga ou de ponta a ponta não entende a cultura surda, não conhece o caminhoneiro surdo, ele tem que parar no posto de gasolina para comer, ele não tem comunicação dentro do posto. Então, assim, eu acredito que isso triplica, né? Toda a problemática é triplicada. Eu penso também que isso tem que vir do topo da pirâmide. Nós temos que conscientizar os grandes líderes das empresas. Esse é meu foco, é chegar nesses CEOs, né? E assim, sendo bem audaciosa mesmo, chegar nos CEOs e fazer o CEO entender como é que funciona isso. Então, é da ponta da pirâmide que eu acho que a gente vai conseguir alguma coisa. O projeto dos caminhoneiros surdos do Brasil, ele está tramitando no Senado. Mas a lei hoje, ela aprova surdos, desde que ele tenha 40 decibéis e no seu melhor ouvido, e use aparelho auditivo. Então, hoje a lei, ela é muito clara nisso. Por isso que nós temos vários surdos profundos, de um lado, e do outro ele tem alguma audição, algum resquício de audição, e em cima desse limiar auditivo nós conseguimos a CNH dele. Mas nós estamos lutando para que eles não sejam negados dentro do Detran, e que isso acontece hoje.
O surdo, ele tem todos os requisitos da resolução 425, que fala sobre isso, e ele chega no Detran e o médico perito simplesmente não quer atender ele só porque ele é surdo. Então, o nosso projeto entra para que essa negativa não ocorra mais. Eu entendo que o surdo ele não precisa do aparelho auditivo para dirigir caminhão. Nós surdos sentimos a vibração dos sons muito melhor que vocês, ouvintes, escutam o barulho. Nós sentimos a vibração do som bem antes dos ouvintes. Então, isso é muito trabalhado e muito provado. Mas eu ainda não tive oportunidade de poder mostrar esses caminhoneiros na estrada, poder mostrar. A gente tem. O Caio conheceu um caminhoneiro nosso aí que dirige bitrem, né? Ele é empregado numa transportadora e ele dirige bitrem para o Brasil inteiro. Ele, quando está por São Paulo, ele me liga, estou no posto 69, eu nem sei que posto que é 69. Eu corro para lá para dar um abraço nele, para conversar, e assim a gente vai se encontrando, e é muito emocionante. Toda a luta, esses surdos cresceram na boleia do caminhão. Esses surdos herdaram esse gosto pelo caminhão dos pais, né? Então, vocês falando sobre banheiro, sobre tudo que vocês estão trazendo aqui, eu acho que triplica, sem dúvida nenhuma, a vida de surdo. E é por isso que a gente está nessa luta. Raquel, você tocou num ponto que a minha carreira se deu em recursos humanos, né? Depois, e há 26 anos, eu presto consultoria em empresas. Então, você tocou num ponto que, para mim, é bem sensível, né? Que é a conscientização dos CEOs, né? De quem tem o poder de decisão. E quando eu fiz a pergunta anterior, dessa questão de o que a gente pode fazer de diferente, é porque eu vejo que muitas empresas ainda não estão preocupadas com o desenvolvimento das pessoas como um todo, no sentido de fazer com que todo mundo entenda a diversidade e inclusão. A gente fala muito de diversidade e inclusão, mas será que todo mundo entende? Será que todo mundo realmente pratica? E aí eu vou abrir aqui para uma outra pergunta, né? O que a gente pode, então, além disso, né, que isso para mim é extremamente importante, fazer para reduzir o preconceito e a discriminação dentro das organizações, né, e promover um ambiente mais inclusivo. A gente está falando de mulheres, estamos falando de surdos, mas o que a gente está falando também das minorias, né? O que a gente pode fazer para diminuir o preconceito e a discriminação dentro das organizações? Nadar, eu queria Perdão, Raquel. Não, pode falar. Eu queria começar, então, só colocando um outro ponto. A gente está aqui falando de estrada, né? Sim. Mas um dos primeiros pontos para a gente começar a reduzir é também reduzir, na verdade, é também aumentar o número de mulheres nesses cargos de C-level, nesses cargos executivos. Existe uma pesquisa de uma consultoria americana, McKinsey, que eu gosto muito, que ela analisou a questão de diversidade em comparação com diversidade de equipes, de liderança e rentabilidade de empresas. E aí, dentro do cenário, eles concluíram, ao longo do estudo, que empresas que têm mulheres na alta liderança, e aí eu estou falando em cargos de gerência para cima, né, até conselho, quanto mais mulheres, mais diversa é a equipe e mais rentabilidade tem a empresa, porque as equipes são diversas, né? Se a gente coloca todo mundo que pensa igual, que estuda na mesma escola, que cresceu no mesmo bairro, para resolver um problema, a gente vai chegar em uma ou duas soluções. Se a gente pega a Raquel, que tem uma vivência diferente, a Suzana, a Camila, e o Caio, e a Madá, e a Adriana, que cada um tem uma experiência, uma idade, uma trajetória profissional, né, uma crença, enfim,
a probabilidade de a gente chegar em soluções diferentes é muito maior, e é isso que se traduz na rentabilidade. Hoje, os nossos 2 grandes gaps no transporte rodoviário de carga são as 2 pontas. São os cargos executivos e os cargos de motorista. A gente está falando, segundo o estudo que a gente fez dentro do VZVoz, que a gente tem só 3% de mulheres nesses cargos, nas 2 pontas, 3% de motoristas e 3% de executivas. Então, a gente também precisa proporcionar que essas mulheres cheguem lá em cima, porque isso faz com que a Raquel falou, que essa diversidade ela desça, né? Ela faça parte da cadeia toda. Então, é necessário sim também a gente fazer isso, porque a gente vai quebrando isso com mais mulheres em todos os cargos para ter esse olhar mais inclusivo para equipes que se transforma, né, em mulheres em mais posições diferentes, em mais cuidado de pessoas. Esse estudo também fala um pouquinho sobre isso. E aí a gente tem também um resultado financeiro para as empresas. O que a gente sempre costuma falar, né, dentro do VZVoz, é que quando a gente fala em diversidade, não é só marketing e não é só por uma questão de cotas, ou a gente não quer criar mais cotas, né? As empresas já têm bastante regra para cumprir, não é uma questão de cotas, mas isso se traduz realmente em resultado real, de clima organizacional, de rentabilidade, de produtividade, como o Caio comentou, de menos sinistralidade e tudo isso. Então, é necessário a gente também fazer com que as mulheres cheguem lá em cima, né? Então, eu acho que esse é um ponto crucial também. E olha que paradoxo, Madá, o pessoal, né? De um lado, eu tenho falta de motorista enorme, né? Falta centenas de milhares de motoristas. A gente tem quase 50% das transportadoras tem caminhão parado por falta de motorista. E a gente tem um monte de gente querendo ser motorista, da comunidade surda, mulheres, refugiados, né, aposentados. Então tem um monte de gente, tem um batalhão de gente que só precisa encontrar o caminho e ter oportunidade, né? Então, uma das coisas que eu acho que funciona muito é essa visibilidade que a gente começa a dar, né? Assim como a Suzana deu o exemplo de, poxa, quando eu era pequena, talvez se eu visse uma mulher no volante estranhar, hoje a gente acha normal, né? Quando eu vi que tinha caminhoneiro surdo, eu me assustei. Depois que eu comecei a ver o tanto de gente que tem, começa a normalizar. Então, esse bate-papo que a gente já está tendo, acho que já começa a trazer mais normalidade para isso, né? E as pessoas começam a enxergar, opa, por que não? Né? Eu me lembro, foi exatamente essa frase que eu usei quando eu conheci a Raquel, né? Uma master driver da nossa empresa, escreveu, poxa, por que o surdo não poderia? Eu escrevi, por que não? E procurei a Raquel, e deu no que deu, né? Viramos amigos aí. E nesse trabalho de formação de motorista, nesse projeto que eu estava trabalhando, nós formamos mulheres, aposentados, militar aposentado, que aposenta muito cedo e tem uma disciplina enorme, né? E tem um batalhão de aposentado militar que poderia estar sendo motorista, comunidade surda, formamos refugiados da Venezuela. Eu fui num centro de refugiados e tinha alguns lá que já tinham até habilitação e já estão contratados. Então, acho que o primeiro passo é começar a normalizar essa visão que a gente tem e acabar com esse preconceito do surdo, da mulher, do refugiado, né, do estrangeiro, etc. E do aposentado e do jovem também, por que não, né? Acho que a gente precisa começar a trazer também jovens aí para o mercado. E isso que você está falando, Caio, é super importante. Aí eu volto naquela questão inicial que a Suzana falou, né? Da questão da conscientização. Por que nós estamos falando de diversidade e inclusão? E concordo com o que a Camila também colocou há pouco, de que nós precisamos nas 2 pontas também termos mais as diversidades nas pontas, né? Por quê? Porque se a gente não conscientizar de verdade, a gente não vai conseguir normalizar.
Se a gente tivesse a conscientização de uma forma mais efetiva dentro das empresas, a gente nem precisaria estar falando aqui de diversidade e inclusão, porque seria normal. Né? E confesso que quando você falou para mim que havia caminhoneiros surdos, eu também falei, caramba, eu não sabia que, né? Para mim, uma pessoa surda não poderia dirigir, porque como é que ela iria escutar o barulho do trânsito, né, Raquel? Para mim, eu fiquei assim, surpresa, não sabia. Então, é super importante essa discussão aqui, porque assim como o Caio falou, como a Madá está falando aqui, tantas outras pessoas também talvez pudessem desconhecer. Eu queria voltar lá na Suzana, para ela falar um pouquinho mais ainda da Rota Feminina. Conta mais um pouquinho do que vocês têm feito, para que a gente possa ter aí a oportunidade de ouvir também esse trabalho bonito. Depois eu quero voltar lá no Caminhoneiros Surdos também. Suzana, por favor. Legal. Só pegando aqui mais um pouquinho de gancho aqui da nossa conversa, do nosso bate-papo, que está bem gostoso, né? Quando eu vejo aqui na sua chamada aqui, né, inspirando transformações, né, pegando o gancho aqui da Camila também, da questão da pesquisa, né, sobre 2 aspectos. Eu tive a oportunidade de participar, né, eu sou ainda conselheira de algumas empresas, mas quando eu tive no conselho, no meu primeiro conselho, ainda nessa empresa que eu fiquei muito tempo, me chamou a atenção o meu diretor, que era estrangeiro e tudo mais, que ele falou, olha, depois que você entrou no conselho, era um conselho formado só por homens, que é o que tem de padrão, né? Ele falou, o conselho ficou mais leve, porque você faz perguntas, porque você interage, porque a característica da mulher de ser mais participativa, né? Eles tinham entre eles ali aquele acordo de, às vezes, até ter dúvidas, mas nem perguntar, porque ninguém queria arriscar, né? Eu, como estava chegando, eu fui perguntando, tal, e aquilo acabou, o feedback que ele me deu, que era meu chefe na época, né? Ele falou, olha, ficou muito mais produtivo. E isso veio para mim como assim, olha, se a gente tem a oportunidade de fazer a diferença de uma forma não genuína, mas natural, né? Assim, sendo a gente, né? Como é que a gente inspira mais mulheres a passar por aí? É aí que eu conecto com o que o Rota Feminina faz. Além de, eu vou comentar sobre os outros programas, mas a gente faz mentoria também para as mulheres que estão ou nas posições de analista, que é muito comum ter, né? As mulheres ali e você é de RH, então você vê muito isso, né? As mulheres que querem galgar um posto de liderança, ou as que já estão, que elas galguem diretoras, né? Então a gente faz um trabalho com alguns mentores, e tem homens como mentores também, porque a gente sempre gosta de... Então, a gente tem homem como conselheiro dentro do Rota, a gente tem como mentor, que a gente entende que essa diversidade é que vai transformando o ambiente, que a gente vai aprendendo, né? Então, um dos programas que a gente tem são mentorias para mulheres que queiram evoluir aí, né? Contribuir para aumentar esses 3% aí no alto da pirâmide. Um outro trabalho que a gente faz é inserir mais pessoas no mercado de logística e transporte, no ecossistema como um todo. Então, a gente tem um programa que chama Rota Jovem, e aí para meninos e meninas, né, que também a gente brinca que dos nossos programas, o único que é exclusivo para mulher é o da mentoria, porque a gente quer realmente contribuir com isso. Mas o Rota Jovem são parceiros, né, são transportadoras que são signatários lá do Rota Feminina, que abrem suas portas para que as pessoas possam vivenciar um período dentro da transportadora, dar uma volta dentro do caminhão, entender como é que está a questão do tão falado ESG, né? Então, assim, trazer uma experiência prática do que é esse mundo, né? Que também é uma questão de conscientização. E esses dias foi engraçado, uma moça, quando desceu do caminhão, ela falou assim, nossa, eu achei que o caminhão era cheio de fumaça preta, eu não imaginava que estava tão moderno, que tinha tanta tecnologia. Aí depois desceu um outro menino e ele falava assim, nossa, eu quero ser caminhoneiro, porque eu vou conhecer o mundo, é muito melhor que a minha casa, sabe, assim, coisas assim. Então, você vê que as pessoas não têm conhecimento. Então, eu acho que é um outro programa bem interessante, que a gente tem muitos jovens, né, Madá, da geração nem trabalha, nem estuda, nem faz nada, né? E a gente precisa
provocar esses jovens. Um outro programa que a gente tem é o Primeiro Emprego em Logística, também aberto, e aí tem jovens, tem pessoas que já estão. Eu vi que apareceu uma pergunta aqui, se mulher pode sim, pode ser caminhoneira, pode entrar no mercado, a gente tem muitas vagas, a gente tem muitas oportunidades, pode sim estar onde ela quiser, eu acho que todos nós aqui apoiamos isso, que as pessoas se identifiquem com o que elas mais gostam de fazer, até para a gente minimizar esse peso de tanta gente com burnout, né, Madá, que a gente está passando por aí, tanta gente com ansiedade e tal, porque tem pessoas que talvez estão infelizes no que estão fazendo, né? E aí, para finalizar, a gente tem uma feira de profissões do futuro na logística, agora dia 24/10, que a gente vai fazer lá em Porto Ferreira, no interior, onde a gente vai, e para nossa surpresa, a gente queria levar 200 jovens que são ali da região, né, que estão no terceiro médio ou que estão já na universidade, e agora nós estamos com um problema bom, um problema branco, que a gente está batendo 500 jovens, então a gente está agora correndo atrás, né, de lanche, são várias coisas, mas tudo para que eles tenham rodas de conversa com profissionais inspiradores em relação às profissões do ecossistema de logística e transporte. Então, é um pouco disso, Madá, que a gente faz. Então, rota feminina tem bastante coisa, é bem amplo, né? Não é só mulheres, não. Não, bacana. A gente, por conta disso, que a gente entende que a diversidade de pensamentos, e se todo mundo aprender e respeitar, né, uns aos outros, e os meninos precisam os homens precisam estar nesse contexto, né? Porque assim que a gente vai evoluir, senão daqui a pouco a gente cria um clube da Luluzinha, né? A gente vai para um outro extremo, né? Sim. Mas é isso. Muito bom. Agora eu queria deixar a voz também, porque a Isabel Cristina falou assim, o lema dos caminhoneiros surdos do Brasil é vamos juntos, vamos longe. É isso mesmo, Raquel? Conta para nós um pouco mais ainda sobre os objetivos dos caminhoneiros surdos do Brasil, além daquilo que você já contou. O que mais vocês estão fazendo aí? Bom, Madá, só complementando aqui sobre diversidade e inclusão, né? A diversidade é inovação, ponto final. Quanto mais diverso, que bom que somos diferentes, né? Que bom que somos todos diferentes. Eu não acredito naquela frase, né? Somos iguais, porque não somos iguais, somos todos diferentes. E também o Caminhoneiros Surdos do Brasil, ele não se enxerga como um grupo de deficientes, né? Só somos eficientes, motoristas todos muito eficientes. Há algumas barreiras ainda nós estamos lutando. Hoje eu tive uma grata surpresa de uma reunião com o pessoal do SESC Senat de Brasília, que tá querendo muito acessibilizar os cursos, né? Finalmente, porque essa é uma outra barreira. O surdo consegue a carteira dele, mas nenhum curso oferecido hoje no Brasil é acessível. Nenhum. Então, o SESC Senat hoje teve uma reunião longa, foi muito bacana com a direção do SESC Senat Brasília, estou muito feliz com isso, e logo a gente tem novidade por aí. Mas eu queria só complementar que a Declaração Universal de Direitos, quando a gente fala de direitos humanos, ela é muito clara, porque ela inicia cada artigo com as seguintes palavras, né? Ela inicia assim, todo ser humano tem direito a, né? Ela sempre inicia assim. Então, a única condição para que o indivíduo ele seja considerado um sujeito de direito é que ele seja humano. Então, é essa condição que nós temos que levar para frente. Então, é um princípio ético, é um princípio jurídico. Então, nada que alguém tenha feito na vida, ou nenhuma característica física, intelectual, social, política, deve levar à privação de direito, porque direito é universal. Então, acho que a gente tem que partir desse princípio para levar conscientização, falando sobre direitos humanos, né? E os caminhoneiros surdos estão com o projeto lá no Senado em votação. Então, o que é legal? Essa visibilidade toda, a gente precisa movimentar isso no Senado. Então, o Senado ele funciona assim.
já foi aprovado esse projeto em uma comissão, está faltando a outra. Só que isso só sai da inércia lá no Senado se a população votar sim no projeto. Eu acredito nos caminhoneiros. Eu gostaria que fosse aprovado esse projeto. Então, é muito legal a gente movimentar essa votação popular, porque aí os senadores acordam lá e vão trabalhar e colocam o nosso papel do projeto um pouquinho mais para cima. Então, é só movimentação popular mesmo. Então, o meu recado aqui é esse. Votem sim no projeto 2643 de 21. A gente precisa muito disso aí. Inclusive, no site de vocês tem lá a forma de votar, não é isso? Tem lá a forma no site, tem a forma de votar, tem o link, tem QR Code, tem tudo isso lá. A Raquel falou uma coisa tão importante, que acho que é por isso que eu estou hoje com essa questão de conscientização na minha cabeça, porque todo ser humano tem direito a... E por quê? Aí não precisa nem responder, não. É só uma livre reflexão aqui, um livre pensar. Por que a gente fica discutindo o óbvio? Né? Discussões, né? Às vezes eu fico ouvindo as discussões lá da televisão lá do Senado, etc. A gente fica discutindo o óbvio. Todo ser humano tem direito a. Não precisa discutir. Se é direito, não precisa discutir. Mas, enfim, isso daí foi só um comentário da Madá aqui de um livre pensar. E eu queria falar agora, eu queria ouvir a Camila, porque a Camila tem tocado um projeto super lindo lá no CETSESP, chamado Vez e Voz, ela falou um pouquinho. E o próprio nome, né, que é dar vez e dar voz. E é tão... É mais ou menos o que a Raquel estava falando, né? É o ser humano ser ouvido, ter a sua presença. Fala um pouco mais para nós, Camila, por favor, do Vez e Voz. Vamos lá, o que a Raquel falou ali é super importante. Até porque a gente está falando de diversidade, a gente também precisa de diversidade lá na política, lá em Brasília, porque esse é o pilar que derruba o nosso índice quando a gente fala do índice de equidade da ONU, que é a presença política de mulheres, né, também lá. Então, a nossa atuação no Vez e Voz, ela é diretamente ligada às empresas de transporte, às transportadoras, e o que a gente está fazendo é conduzindo essas empresas no sentido de despertarem para tudo que a gente está falando aqui. Então, para infraestrutura, para contratação, para capacitação. A gente tem hoje quase 80 signatários, transportadoras e algumas entidades em todo o Brasil. E aí nós viemos nessa jornada com 3 objetivos, né? Valorizar as mulheres que já trabalham no setor de transporte, para que a gente não perca, né? A Suzana falou, né, de que muitas chegam e não ficam. Então, a gente precisa valorizar quem está no setor, dar mais oportunidade, mais vez e voz para que elas se desenvolvam no setor. Se ela quiser ir para motorista ou se ela quiser ser uma presidente, ela precisa ter essa oportunidade. Então, valorizar essas mulheres, atrair novos talentos para o setor de transporte, né? Então, esse trabalho também, a gente tem feito um trabalho em parceria com uma transportadora de ir em escolas de ensino médio, exatamente com esse mesmo objetivo de falar sobre as oportunidades que existem no setor, e a gente faz isso também através de uma estratégia que é mostrar quem já trabalha no setor, né? Então, lá dentro do nosso site tem diversas histórias de motoristas, funileiras, presidentes, empresárias, analistas, várias posições, e fomentar o crescimento dentro dessas mulheres dentro do próprio setor de transporte. Então, a gente atua nessas 3 frentes. De que forma? Então, a primeira é conversando com as transportadoras, a maioria delas chega
quando vem conversar no primeiro bate-papo que a gente faz no Vez-Voz, é: Camila, eu não tenho nenhuma mulher motorista, Camila, eu não tenho nenhuma mulher nos cargos de executivos. Então, e a maioria, assim, então a gente promover esse networking entre as empresas para mostrar quem já está fazendo, compartilhar essas boas práticas, trazer várias temáticas para discussão, dentro dos nossos encontros mensais, onde você brilhantemente participou essa semana, né, Madá? A gente fala muito sobre isso, desse compartilhar, e aí também trazer à luz, né, muita informação. Dentro do Vez e Voz, nós já criamos alguns conteúdos para ajudar as transportadoras nesse sentido. O primeiro de boas práticas, que está disponível gratuitamente lá dentro do nosso site. Além disso, a gente promove alguns encontros anuais para falar sobre tudo isso, né? Então, trazer também diversos palestrantes, muito no sentido de o slogan do CETESP é direcionar o caminho do transportador, e é isso que a gente tem feito, é isso que a gente tem direcionado as transportadoras nesse sentido de equidade e inclusão. E, recentemente, nesse ano, a gente lançou o Índice de Equidade e Inclusão. Como eu comentei, a gente completa 3 anos agora em outubro de movimento, e a gente tem feito tudo isso, mas como a gente mede? Né? Então, a gente tirou uma foto do setor, onde eu trouxe todos esses números, essas pesquisas também estão todas lá no site do Vez e Voz para serem baixadas. A gente tirou uma foto do setor e a gente desenvolveu uma metodologia que avalia 7 pilares. Então, treinamento, recrutamento e seleção, treinamento e capacitação, programas e benefícios. Como quando a gente fala de uma mulher motorista, às vezes não dá para eu colocar uma mulher motorista que tem um filho pequeno para fazer uma rota que ela vai ficar 3 dias fora de casa, mas eu posso colocá-la numa rota onde ela vai e volta no mesmo dia, no máximo no dia seguinte. Então, é preciso olhar isso, como a Raquel disse, somos todos diferentes e a gente precisa levar essas diferenças em contas. A questão da presença das mulheres no nível hierárquico. E a gente trata 2 outros, a gente avalia também as transportadoras que elas estão fazendo em 2 outros pilares, que é assédio, né, assédio moral e sexual. Isso é uma coisa que apareceu na primeira pesquisa que a gente fez com profissionais do setor, lá em 2020, quando nem existia a lei ainda, né, de que as empresas teriam que ter programas de combate ao assédio moral e sexual. E violência doméstica. Por que violência doméstica? Muitas pessoas perguntam isso, mas Camila, eu sou empresa, por que eu tenho que me preocupar com esse assunto? Porque a violência doméstica, mais de 90% das vítimas, 95% das vítimas são mulheres e são agredidas por homens próximos. E onde estão esses homens e essas mulheres? Estão dentro do mundo corporativo. Né? Então, a mulher vai apresentar uma queda de desempenho, ela vai faltar, ela vai cometer mais erros, ela vai pedir demissão, e o homem vai manifestar essa agressividade com os colegas de trabalho, sejam eles homens ou mulheres, ou numa atitude de assédio. Então, assim, a empresa não vai resolver a questão da violência, mas ela precisa estar preparada para discutir e acolher esse assunto. Então, a gente criou essa metodologia e onde a gente vai pontuando as empresas de 0 a 100, e o nosso índice como setor de transporte é 37. Então, ainda mostra ainda que tem muita coisa a gente fazer, mas o grande diferencial dessa pesquisa que a gente fez com as transportadoras é que a gente pegou exatamente os pontos que são mais deficitários e a gente está tratando isso com elas, dentro do Vez e Voz, trazendo especialistas e fazendo benchmarking para que elas conversem, né, e evoluam nesse sentido. E além disso, né, mais do que isso, cada empresa recebeu o seu relatório individual. A ideia não era criar um ranking, mas então a empresa recebeu o seu relatório individual, então ela sabe exatamente onde ela tem que trabalhar. Porque enquanto eu tenho empresas que estão com pontuação lá 97, eu tenho outras que estão com 13.
Então, eu coloco essas duas para a gente conversar, eu trago a que está com 97 para falar o que ela está fazendo de legal, e a gente vai aí retroalimentando tudo isso. E aí a Raquel tocou no outro ponto, que é Brasília, e junto com o Rota Feminina, eu e a Suzana estivemos presencialmente lá em Brasília, há uma coisa de um mês atrás, junto com outro movimento do setor, que é o Mulheres na Regulação, e a Voz Delas, que é focada aí especificamente em caminhoneiras e cristais, porque lá em Brasília a gente assinou uma petição, a gente abriu uma petição pública para levar diversas demandas para o poder público, principalmente os ministérios do emprego, de transporte e da mulher, né? Falando de tudo isso que a gente falou aqui hoje. E também a gente está colhendo nessa fase de assinaturas, para a gente colher várias assinaturas. Tem no site do Rota, no Insta do Rota, tem no nosso site também. Eu acho que é esse link que foi colocado agora, né? No chat, né? Que acho que é a Suzana que... Acho que a Suzana já colocou, então ótimo, é isso aí. Então tá bom, excelente. Muito bem, nós você viu que o diretor já passou aí, a gente está muito extrapolado do tempo, mas eu preciso terminar com o Caio. Caio, primeiro que você trouxe essas meninas maravilhosas aqui, e eu espero que a gente mantenha o nosso relacionamento a partir de agora, mas eu queria que você finalizasse falando aí, né, de você que começou dizendo que depois que você conheceu esse mundo, se encantou. Quais são os seus projetos futuros para que a gente possa ter um mundo aí mais diverso, mais inclusivo? Ô, Madá, como eu falei, né, e a Camila comentou bem aí, né, a diversidade e inclusão não pode ser só uma bandeira. Acho que a gente tem que transformar em ação. Todos que estão aqui, eu vejo que atuam super forte nesse sentido. A Suzana, a Camila, a Raquel, a Adriana, você também, né? E acho que a gente começa a pôr isso daí na estrada de verdade, literalmente, né? Trazer gente, formar, empregar, transforma a nossa vida quando a gente vê, e eu tenho certeza que a Camila, a Suzana, a Raquel, quando conhece uma pessoa que passou pela sua vida e é empregada, está trabalhando e te fala, né? Teve um venezuelano de 62 anos que falou para mim, Caio, eu nunca vou conseguir um emprego aqui no Brasil. Nós formamos ele empregamos, e toda semana ele me mandava foto do caminhão onde ele estava. Isso mexe com a gente, você fala, poxa, eu fiz diferença naquela vida, né? E o mesmo com a Raquel, e eu e a Raquel estamos com um projeto aí, e espero em breve trazer boas notícias, mas é uma se-leva de uma grande transportadora que nos chamou para formar uma turma de surdos, né, Raquel? Então, espero em breve trazer notícias. Mas é isso mesmo, acho que esse bate-papo é o que traz é o que quebra essas barreiras, né? Das pessoas que estão assistindo, garanto que muitos vão estar pensando, poxa, nunca imaginei um caminhoneiro surdo, né? E quando ele vê um caminhão na estrada com um símbolo lá, né, de surdo, ou quando ele vê uma mulher dirigindo caminhão, ele não vai mais ter preconceito. Ele vai falar, poxa, estão normalizando, como eu vi naquele bate-papo. Eu acho que essa transformação que a gente tem que trazer para a sociedade, para a vida de cada um. Muito bom. Bom, hoje eu tive o prazer de conversar com esse time maravilhoso aqui. Queria acrescentar uma coisa, o Caio. Eu realmente estou bastante engajada nessas questões, tenho até desenvolvido um projeto aqui, que ainda estou finalizando, mas centrado em justiça, equidade, diversidade e inclusão. É um tema que eu adoro. E hoje eu tive o prazer de receber aqui o Caio Ota, que acabou de falar, a Suzana do Rota Feminina, a Raquel do Caminhoneiros Surdos do Brasil e a Camila do CESP. E com essa presença maravilhosa da Adriana Aguiar, que fez toda a tradução em Libras. E você não pode perder, semana que vem, feriado não tem, mas na outra semana a gente volta aqui no Papo em Alta para bater um outro assunto fantástico. Nós vamos falar sobre suicídio, você não pode perder. Muito obrigada, pessoal. Super gratidão a todos vocês, um beijo enorme. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.